queria começar fazendo uma pergunta. Quantos aqui são filhos de Deus? Se você não tem essa convicção, hoje o Senhor te trouxe aqui, você pode sair daqui com essa convicção de que você é filho de Deus. E certamente, nós como filhos de Deus, vivemos muitos desafios, amém? Quantos aqui vivem desafios diários? Achei que era só eu. Então, estamos juntos, estamos no mesmo barco. A nossa vida ela é feita de desafios. E cada um dentro da sua esfera, cada um dentro do seu contexto, sabe os desafios que tem enfrentado ao longo da sua vida, sabe das dificuldades que você tem enfrentado até você chegar aqui. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, sobre os desafios que nós vivemos como filhos de Deus, como homens de Deus, como homens da presença. E eu quero falar um pouquinho sobre baixa autoestima. Aí você fala assim, eu vim aqui, eu vi uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, aí você vê aquele negócio de baixa autoestima. Pois é, calma, aguenta aí que nós vamos entender, amém? Bom, baixa autoestima, o que significa, né? Baixa autoestima está ligado intimamente à dificuldade de autoaceitação, de amor próprio e de autoconhecimento. Uma pessoa nesse estado não se sente capaz de alcançar seus objetivos. Com isso, acaba perdendo inúmeras oportunidades de crescimento na vida, prejudicando o seu próprio desenvolvimento. Então esse é um dos significados. E aqui nós já vemos que nós podemos aprender muitas coisas. Quantos aqui se identificaram com alguma dessas coisas que foi falado aqui? Só do significado. Então assim, querido, esse é um assunto que talvez você não ouviu, ou você não tem esse costume de ouvir sobre isso. E talvez seja um assunto novo para você. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia, na história de um camarada bem conhecido, o quanto que esse problema ele pode nos levar ao fracasso em todas as áreas. E talvez você está aqui hoje, em algumas áreas da sua vida, você tem fracassado, você não tem conseguido conquistar e avançar por conta desse problema. Então o Senhor nos trouxe aqui hoje, para que a palavra possa sondar o nosso coração, para que a palavra faça um raio-x em nós. E eu já te adianto, o resultado talvez não seja bom. Mas é para isso que nós estamos aqui, para nós reconhecermos quem nós somos de fato. E como eu disse, se você nos visita pela primeira vez, saiba que Deus está te dando uma oportunidade de você sair daqui e tomar uma decisão, de andar com Deus, de ser um homem da presença, amém? Eu quero falar sobre a vida de um camarada chamado Saul. E para isso eu quero ler um texto, que está lá no livro de 1 Samuel, não sei se deu certo aí, acho que deu. 1 Samuel 10, do 20 ao 23, vamos acompanhar aqui junto. Ó. Então o Senhor reuniu todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim, e a família de Matre foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles. Quando o procuraram, porém, o que aconteceu? Não o encontraram. Por quê? Por isso perguntaram ao Senhor, ele já chegou? O Senhor respondeu, está o quê? Escondido no meio da bagagem. Grava isso daí. Eles correram até lá e o trouxeram. Era tão alto que os outros chegavam apenas em seus ombros. Aí Elias, cara alto. Então olha só, irmãos. O que acontece aqui? Deus está começando um novo tempo com o povo de Israel, um tempo em que, a partir daquele momento, ia iniciar uma nova fase de governo, que era a fase dos reis. E Saul, ele era um homem comum, como todos nós aqui somos, porém, Deus tinha um propósito para a vida dele, Deus tinha um chamado. E qual que era esse propósito, esse chamado? Que Saul fosse então escolhido para ser esse rei. Já que o povo pediu um rei, Deus respondeu. E usou
profeta Samuel, que era um homem de Deus naquela época, uma pessoa que tinha a direção de Deus, tinha a palavra de Deus, era um homem que era respeitado nas coisas que ele falava, ele era ouvido. E aí então, Saul, ele agora passa de ser um homem comum, para ser aquele que foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Então olha só, grande responsabilidade, não? Grande desafio, não? Só que olha só, quando ele fica sabendo disso, o que ele faz? Qual é a atitude de Saul? Ele se esconde. A Bíblia fala que ele estava escondido no meio da bagagem. Por que será que Saul estava escondido? Por que quando ele fica sabendo que ele ia ser o próximo rei, que ele ia ser o primeiro rei, que ele recebeu uma incumbência e um desafio como esse, por que ele se esconde? Porque talvez ele tinha um problema, e esse problema veio à tona, quando veio esse desafio sobre a vida dele. E quantas vezes nós também não fazemos isso? Quantas vezes diante dos desafios, dos problemas, nós nos escondemos, nós fugimos? Eu sei que isso não acontece aqui. Quando eu disse que nossa vida, ela é constantemente feita de desafios, é verdade. Cada um tem o seu desafio. Talvez você tenha o desafio de ser filho, você tenha o desafio de ser pai, você tem o desafio de ser um trabalhador lá na empresa que você trabalha. Você tem um desafio de ser um líder, de ser uma pessoa que prega a palavra. Então, cada um tem o seu desafio. A questão é, como que nós temos reagido aos nossos desafios? Será que nós temos feito como Saul, se escondido? Será que nós temos fugido das responsabilidades? E nós podemos ver isso aqui nessa noite. Por quê? Teve gente que era para estar aqui e não veio. Por quê? Fugiu. Se escondeu. Só que como nós estamos aqui, Deus está dando uma oportunidade para nós, para mudar esse quadro em nossas vidas, para que nós saiamos daqui homens cheios da presença, amém? Então uma pessoa que tem esse problema de baixa autoestima, ou problema na sua identidade, tende a fugir, se esconder diante dos desafios. Vamos pensar, Saul estava sendo chamado para simplesmente ocupar o maior cargo daquela época. Hoje em dia era como se fosse um presidente de uma nação. Era o que estava acontecendo. Porém, quando ele viu esse desafio, ele quis se esconder. Quantos aqui, de vez em quando, recebem desafios de pessoas? Do teu líder, ou da tua esposa, sei lá, de alguém. Principalmente da esposa, né? Então, quando nós recebemos esses desafios, como nós reagimos a eles? Um exemplo, quando o nosso líder vem nos corrigir. Quantos aqui tem um líder? Se você não tem um líder, você pode sair daqui, procurar essa pessoa que te trouxe, que essa pessoa vai te ajudar, amém, nessa caminhada. Então, se você tem um líder, você sabe que às vezes acontece de Deus usar essa pessoa para te corrigir, amém? Para nos corrigir. E quando nós somos corrigidos, como nós reagimos a isso? Outro exemplo, talvez seu líder chega em você e fala assim, ó, fala aqui, prega na célula essa semana, fala de oferta, ou abre uma célula, ou traz tantas pessoas para o congresso de homem. E aí o que acontece? Quando nós temos problema na nossa identidade, ou quando nós temos a baixa autoestima, nós recebemos esses desafios, e o que nós fazemos? Nós recuamos, nós nos escondemos, porque nós não achamos que somos capazes, nós não achamos que podemos cumprir com aquele desafio, conquistar aquele desafio. Isso nós fazemos, irmãos, com muitas coisas. E por conta disso, muitas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus.
perdemos o respaldo do Senhor nas coisas, e acabamos simplesmente fugindo diante dos desafios que nós recebemos. Quantos aqui, quando recebem um desafio, se apavoram? Que nem eu, né? O pastor falou, resolve lá, meu, vai lá. Eu falei, amém. Já tem a palavra não, mas é bem isso. Vai dar certo. Então, irmãos, muitas vezes nós paralisamos, travamos diante dos desafios, e muitas vezes você não sabe o porquê. Muitas vezes você se questiona, você fala, mas Senhor, por que eu sou assim? Por que eu não avanço? Por que eu não conquisto nessa área? Quantos aqui, por conta desse problema, talvez deixaram de avançar, de multiplicar, de crescer, de prosperar, no seu trabalho, no seu ministério, com a sua família, em todas as áreas? Quando nós somos chamados por Deus, quando nós somos convidados por Deus, aí a dar um novo passo, isso vai ser um desafio, porque tudo que é novo para nós é um desafio. Só que a questão é se eu entendo, e se eu sei quem eu sou em Deus, quem é Deus, o que Ele proporciona para mim, a direção, os conselhos, a palavra que é o nosso suporte, ou seja, nós não estamos sozinhos nos nossos desafios. Eu sei que a nossa vida inteira a gente viveu assim, sozinho. A gente cresceu, muitos de nós aqui, talvez como eu, você também, não teve um pai presente, e ao longo da sua vida você passou por diversos desafios, e talvez em muitos desses desafios você paralisou, você travou, e aí você foi empurrando com a barriga, você foi chutando o que foi aparecendo na sua frente. Só que aconteceu uma coisa no meio dessa trajetória. O que aconteceu? O Senhor nos conquistou. Deus nos chamou, tivemos um encontro com Deus. Ele nos deu um propósito. Ele nos deu um estilo de vida, um padrão de vida. E porque mesmo assim ainda nós continuamos a reagir da mesma forma que antes. Porque falta para nós isso. A transformação da nossa identidade. Do nosso eu. E nós só vamos conseguir identificar isso quando nós olharmos para nós mesmos de fora. É quando você olha para você, para aquela situação que você está vivendo, para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você está falando, você fala, mano, por que esse cara está falando isso, velho? Por que esse cara está fazendo isso, velho? Esse cara não era o cara de 10 anos atrás lá? Por que esse cara está pensando desse jeito? Pega essa dica para você, eu recebi ela, e tem sido tremendo aplicar essa dica. Quando nós olhamos com essa ótica, nós vemos o quão zoado nós somos. Se nós não formos homem da presença, se nós não estivermos lá buscando a Deus, como foi cantado aqui, precisamos da sua presença. Essa música me toca bastante porque foi a música do meu encontro, quando eu fiz de novo, quando eu me reconciliei com Deus. E eu cheguei lá numa situação difícil, complicada, triste, como toda pessoa longe de Deus. Só que Deus foi fazendo uma obra, Deus tem feito uma obra, e Ele quer continuar fazendo essa obra. Se Deus te chamou aqui, para esse pré-congresso, se você está aqui nesse lugar hoje, Deus quer te levar para outro nível. Ele quer que você rompa com esse desafio que você está vivendo hoje, com que você saia dessa condição. Os desafios não são para nos paralisar. Os desafios vêm e eles servem para nos amadurecer, para mostrar o que está zoado dentro de nós, para que sejamos transformados. O desafio vem para que a gente olhe e fale assim, eu não sou capaz sozinho mesmo não, eu preciso do Senhor, eu preciso da presença de Deus, porque até um certo ponto, nós vamos lá com a força do nosso braço, e fazemos acontecer isso, fazemos acontecer aquilo, só que não é essa a proposta.
Nós vivemos assim há muito tempo quando nós estamos longe de Deus. Talvez o nosso desafio hoje é aprender a confiar. Aprender a confiar no Senhor, aprender a confiar nas pessoas que Deus colocou para cuidar de nós. Confiar nas promessas. Talvez você está aqui hoje e você chamou bastante gente e as pessoas não vieram, e aí você fala, isso não é para mim, eu não sou capaz, acho que Deus escolheu a pessoa errada. Não, isso é mentira. Deus não escolheu a pessoa errada, Deus escolheu a pessoa certa, que é você. Somos nós que estamos aqui hoje, e Ele vai nos usar, porque Ele tem um propósito para nós. Amém. Ele tem um propósito para essa comunidade. Esse congresso, ele vai ser o melhor congresso, o maior congresso de todos que já Aleluia! Se nós que estamos aqui hoje rompemos com o nosso desafio, com a nossa incredulidade, com a nossa limitação da nossa mente, nós vamos ter um problema santo aqui para semana que vem. Vamos ter que fazer lá fora de novo, que não vai caber. Você entende, irmãos? O problema está aqui, na nossa mente. Nós somos limitados aqui, e Satanás, por saber disso, o que ele faz? Aonde ele atua? Na nossa mente, cauterizando a nossa mente, fazendo com que nós sejamos escravos do nosso pensamento limitado, das mentiras que ele mesmo fala, por meio de nós às vezes mesmo, ou por meio de outros. Mas a Bíblia diz, lá em Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos ser transformados na nossa mente. Faltava isso para Saul, e nós vamos ver aqui 1 Samuel 11, 5, 7. Quando Saul voltou à cidade, trazendo seus bois do campo, perguntou: o que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. E o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele se enfureceu. Pegou dois bois, cortou-os em pedaços e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel, com o seguinte aviso: isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Olha só, Saul, o que aconteceu aqui? A Bíblia fala que o Espírito Santo fez o quê? Veio sobre ele, e ele ficou empoderado, ele ficou empossado do Espírito Santo. Então Saul é um homem que recebia a presença de Deus. Ele era um guerreiro, ele era um grande guerreiro. E não é diferente de nós. Quantos aqui já receberam a presença de Deus? Já foram tocados pelo Espírito Santo? Quantos aqui são grandes guerreiros? E quantos de nós já nos perguntamos: Senhor, a Tua presença está em mim, Seu Espírito Santo está em mim, então por que eu não venço esse desafio? Por que eu não saio dessa condição? Por que eu não venço nessa área? Porque mesmo Saul tendo a presença de Deus, mesmo ele recebendo o Espírito Santo, mesmo ele sendo um guerreiro, você vai ver que isso não foi suficiente. Deu ruim. Porque nós precisamos ser transformados na nossa identidade, para que possamos vencer esses desafios. Por isso que nós precisamos hoje ser transformados em nosso interior. Precisamos ser curados dos nossos complexos de inferioridade, que muitos de nós temos. E esse complexo de inferioridade, ele é exposto diante dos desafios. Ele revela, ele mostra para nós. Primeira Samuel 13, do 7 ao 14. Olha só o que aconteceu, presta atenção. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Jabe e de Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados
debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio o ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Assim, deu ruim. Deu ruim. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo. Mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu os mandamentos do Senhor. Olha só o que aconteceu aqui. Saul, fala assim para o pessoal que está do seu lado: Saul estava sendo pressionado. E o que aconteceu? Por conta da pressão que ele estava passando, você viu que a Bíblia fala? O que ele fez? Ele pensou e falou assim: meu, cadê Samuel? Cadê meu líder? Para me ajudar. Não está aqui, cara. E agora? Já sei, tive uma ideia. Vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Ofertar a Deus é bom ou ruim? É bom. Só que nessa ocasião aqui, não era para acontecer isso. Era para Saul esperar. Essa foi a direção. Só que como Saul ele tinha problema na sua autoestima, como ele tinha problema de identidade, o que aconteceu? Ele colocou o seu reinado em xeque. Ele colocou o seu reinado diante do lixo, do ralo, do esgoto, porque ele preferiu agradar as pessoas do que obedecer a Deus. Ele desobedeceu, amém? O problema foi esse, mas existia uma raiz. Qual que era a raiz? A falta de identidade dele. A falta de identidade dele fez com que ele tomasse uma decisão que não era para tomar. Fez com que ele agisse de uma forma que não era para ele agir. Era só ele esperar. Era só ele aguardar a ordem do Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso? Nos preocupamos em agradar as pessoas mais do que a Deus. E o que nós estamos mostrando com isso? Que temos esse problema. Quando nós nos importamos em agradar mais as pessoas do que a Deus, algo de errado não está certo. Tem alguma coisa errada dentro de nós. E isso precisa vir à tona para que seja resolvido. Quantas vezes nós preferimos agradar mais as nossas esposas do que a Deus? Quantas vezes nós preferimos agradar o nosso patrão do que a Deus, diminuindo o ritmo? Quantas vezes nós preferimos agradar os nossos familiares e cedemos às pressões da direita, da esquerda, da frente, sei lá de onde que vem? Mas uma pessoa que tem a sua identidade restaurada e transformada, ela age como Pedro agiu. Estava lá Pedro diante das autoridades. Temos que obedecer às autoridades? Amém? Amém. Isso é certo. Mas tem um limite. Qual é o limite? O limite que ela fala assim: ó, para de servir a Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Os caras começaram a pregar sobre Jesus, e a Bíblia fala que os caras começaram a se converter. E aí o que as autoridades fizeram? Meu, vamos dar um jeito nesses manos. Nós temos que parar eles. Vamos falar para eles pararem. Vamos que dar uma carteirada neles, vamos fazer alguma coisa aqui. E não é exatamente assim que acontece com a gente. Você está lá servindo a Deus, pregando a palavra, sendo fiel,
E aí vem o desafio, vem a adversidade, vem a oposição. Mas olha só a diferença, uma pessoa que tem a sua identidade transformada. Sabe qual foi a resposta de Pedro com as autoridades? Mais vale obedecer a Deus do que a homens. Quando nós somos transformados no nosso interior, as nossas convicções também são transformadas. O nosso eu é transformado. Não somos mais os mesmos. Outro texto, 1 Samuel 9, 21. Estamos já indo para os finalmente aqui. Saul respondeu: mas sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e minha família é a mais insignificante. Olha isso que ele falou. De todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Então o que acontece? Saul, ele mostra agora um pouco mais esse problema. Olha só como ele olhava para a família dele. Ele achava que ele e a sua família não poderiam ter um propósito, não poderia ser usado por Deus, porque ele olhava e falava: minha família é uma das famílias mais insignificantes. Como assim o Senhor me escolheu? Como assim o Senhor me chama para ser rei? Como assim o Senhor me chama para liderar esse povo? Mas por que Saul pensou dessa forma? Por que ele falou isso? Porque é o que estava dentro dele. Por isso Deus nos trouxe aqui hoje. Você reconhece? Será que nós conseguimos reconhecer hoje que talvez nós estamos paralisados dos desafios por causa disso? Porque a nossa identidade foi roubada, foi deturpada por alguma coisa, e nós paralisamos lá no desafio. Sabe aquela coisa de quando você está lá preso naquele problema, e aí você está muito tempo preso naquele problema, e parece que você não sai daquele problema, você conversa, você ora, você faz tudo, e parece que nada resolve. O que está faltando? A transformação da nossa identidade. Mas você fala assim: mas de onde você está tirando isso? Quem conhece aqui Davi? A história de Davi. E aprendemos sobre Saul, certo? Agora vamos ver Davi. Davi, ele foi escolhido para ser rei no lugar de Saul. A gente leu esse texto. Quando Saul desobedece a Deus, no mesmo instante Deus fala com Samuel e fala: já tem outro rei, um homem que vai ser segundo o meu coração, e ele que vai governar, ele que vai ser o rei. E se nós conhecemos a história de Davi, você sabe que Davi era um menino, era um adolescente. E qual que era o trabalho de Davi? Ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Só que olha só, Davi sendo um adolescente, sendo um pastor de ovelhas, a Bíblia fala que uma era arrebatada, alguém pegava a ovelha. Sabe o que ele fazia? Ele saía correndo com medo. Quem acha que ele fazia isso? Sabe o que ele fazia? Ele enfrentava o desafio. Ele olhava para aquela fera, para aquele urso, para aquele leão, e ele falava: você não vai pegar minha ovelha, eu não vou deixar. E ele tomava aquela ovelha, daquele leão, daquele urso, e algumas vezes a Bíblia fala que ele arrebentava com a boca, ele rasgava a boca do bicho assim. Tem uma diferença de Saul e Davi aí? Mas por quê? Por que Davi agia assim? Sabe por quê? Porque Davi acreditava em si mesmo. Davi sabia quem era Deus. E Davi sabia quem ele era em Deus. Davi olhava para ele mesmo com a ótica do amor do Senhor pela vida dele. Davi não olhava para ele mesmo e olhava para os desafios e falava: não sou capaz, eu não vou conseguir, não. Porque Davi sabia quem estava com ele. Por mais que Davi era apenas um jovem, um pastorzinho de ovelha, mas ele sabia que Deus tinha um plano, um propósito, um
muito maior e muito mais poderoso do que aquele. E que aquele trabalho que ele estava fazendo era apenas uma preparação para que ele pudesse viver o que Deus tinha para a vida dele. Só que olha só como ele reagia nessa preparação. Olha só como ele respondia diante dos desafios. Totalmente contrário, totalmente diferente de Saul. Davi sabia das suas limitações. Ele sabia disso. E por isso ele aprendeu a confiar no Senhor. Vamos ver lá, Salmo 121. Do em diante. Olha esse texto. Quando a gente for lendo esse texto, imagina que você está dentro desse texto e você está orando isso para Deus. E aí talvez você vai falar, mas eu não estou vivendo isso, eu não sou essa pessoa que ainda vive desse jeito. Nós vamos estar declarando, profetizando, que a partir de hoje nós vamos viver assim, amém? Olho para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como a sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém. Olha só, a mente de uma pessoa que conhece a Deus. A mente de uma pessoa que sabe quem é em Deus. Mesmo que você estiver diante de um desafio, diante de uma dificuldade, diante de um problema, você sabe que no final o Senhor vai te dar um escape, Ele vai te dar uma direção. E se Ele não mudar aquela situação, talvez é porque algumas coisas ainda precisam mudar dentro de nós, para que Ele possa mudar a situação. Porque acontece isso também. A gente está lá naquele desafio, naquele problema, naquela treta, e a gente fala, Deus muda, e Deus quer mudar. Só que primeiro precisa ser mudado onde? Dentro de nós. O nosso próprio eu. E aí olha só o que começa a acontecer. Lembrando que Saul era o rei de Israel, Davi foi escolhido para ser o rei sucessor dele, amém? E se você conhece a história, você sabe que quando Saul fica sabendo disso, o que começa a acontecer? Ele começa a perseguir Davi. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: um homem de autoestima baixa atrapalha a obra e persegue quem faz. A pergunta é: qual desses homens nós somos? Somos como Davi ou somos como Saul? Talvez, irmãos, é só essa questão que está faltando, irmãos, para nós. Para a gente, para ficar pequeno aqui. Mudar a nossa identidade. Sabe por quê? Porque Satanás ele investe nisso. E não é de um dia para uma noite que ele faz isso, é ao longo do tempo. É diante das coisas que aconteceu, dos abandonos que você teve, das palavras negativas que falaram para você. Isso foi gerando o que? Uma mentalidade. E consequentemente deturpou a nossa identidade. Irmãos, nós somos homens da presença. Essa é a nossa identidade. Nós somos a igreja do abraço, a igreja que tem palavra, a igreja que tem amor, a igreja que tem salvação, que tem milagres. E por que nós não estamos em algumas coisas vivendo isso? Porque nós precisamos ter a nossa identidade transformada. E aqui começa o congresso. Deus começando a mexer nessa estrutura diabólica em nós, para que a partir das palavras de tudo que for acontecendo, irmãos, nós vamos sair daqui e nós vamos incendiar essa cidade. Santo André nunca mais será a mesma, o ABC nunca mais será o mesmo. Nós vamos alcançar essas cidades, irmãos.
1 Samuel 17, a partir do 34. Presta atenção nessa história aqui. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado, tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula, dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Era mais ou menos assim como eu, assim. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses, o D minúsculo. Venha para cá, e darei sua carne às aves, aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada e uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres, seus homens e as aves e aos animais selvagens, e ao mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com a espada e nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para que esse gigante fosse arrancado das nossas vidas. E nós somos como Davi. Nós precisamos enfrentar esse gigante hoje. Esse gigante da baixa autoestima, esse gigante da falta de identidade. Davi, mediante aos desafios, ele não se escondia, porque ele tinha certeza que saía vitorioso, pois ele mesmo já havia provado disso em várias vezes antes, como a gente leu lá no texto. Se Davi foi vitorioso com os ursos e com os leões, por que seria diferente com o gigante? O Deus que estava com ele, com os ursos e com os leões, era o mesmo que estava lá com ele contra o gigante. E nós vemos que Davi tinha o mesmo coração, porque Davi reconheceu isso. Ele falou assim: o mesmo Deus que me livrou das mãos dos ursos e dos leões, vai me livrar também, hoje, nesse dia. Porque você não sabe o que você está falando. Você não sabe quem você está enfrentando. Quando ele fala isso, ele não está se colocando como o mais importante. Ele está colocando Deus. E ele mesmo fala: essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor. E eu tenho uma pergunta para te fazer: qual batalha que o Senhor vai perder? Qual batalha que Ele pode perder? Nenhuma. Se hoje nós entregarmos os nossos desafios ao Senhor, se hoje nós chegarmos diante de Deus e reconhecermos de verdade, falarmos: Senhor, é isso mesmo, sou zoado, sou frouxo diante dos desafios, tenho recuado, tenho retrocedido, não tenho respondido às mudanças que o Senhor tem me proposto, tenho sido orgulhoso. Se nós chegarmos diante de Deus e reconhecermos, e falarmos: Senhor, eu não sou capaz de ir sozinho, eu
preciso do Senhor. Senhor, essa batalha não é minha, eu não posso vencer essa batalha sozinho. E o que aconteceu? O que aconteceu com Golias, irmãos? Teve a sua cabeça arrancada. E hoje não vai ser diferente. Deus quer arrancar a cabeça desse gigante que está nos impedindo de avançarmos, de crescermos e de multiplicarmos. Hoje a cabeça desse gigante será arrancada. E todos saberão que há Deus, que Ele é real, que Ele é vivo. Como? Através do testemunho da minha e da sua vida. Essa semana nós vamos testemunhar, nós vamos chegar, nós vamos falar. Você vai chegar para todos os homens que você conhece e vai falar: meu, não importa o desafio que você está passando, eu também passo por desafios, mas eu quero te falar uma coisa, Deus tem me dado vitória, Ele tem me ajudado a romper com os meus desafios, e você também pode viver isso. Aonde nós chegarmos, aonde você chegar, e a sua mentalidade não for de uma pessoa derrotada, não for de uma pessoa que não conhece a Deus, que nem sabe quem é, mas se a sua mentalidade for de uma pessoa vitoriosa, se a sua mentalidade for de uma pessoa conquistadora, que sabe quem é Deus, que sabe quem você é em Deus, irmãos, nada poderá nos parar, nada. Mas qual que é o problema? Nós recebemos uma palavra como essa, saímos daqui, e ainda permitimos que o desafio nos paralise. Essa palavra não é apenas para nos motivar para o congresso, irmãos. Essa palavra é para transformar a nossa vida e para nos dar um ânimo que nunca mais nós vamos perder. Esse ânimo vai permanecer, a presença de Deus vai permanecer em nós. E nós seremos conquistadores, assim como Josué e Caleb, que não olhou para o gigante, não olhou para a dificuldade, mas falou: eu vou porque o Senhor está comigo. Davi foi escolhido para ser rei de Israel. E diante desse desafio, diferente de Saul, ele não se escondeu. Ele foi lá e matou um gigante. Davi, diante do desafio, foi fiel ao Senhor. Davi, diante do desafio, se tornou um grande líder. E Davi, por fim, forma um grande exército. Se você conhece a história dos valentes de Davi, você vê o que aqueles homens, o que eles receberam da parte de Deus por meio daquele homem. Homens que eram endividados, sofredores, mas quando se aproximaram de Davi, por Davi ser um homem de Deus, por Davi ser um homem da presença, por Davi ser um homem conquistador, por Davi ser um homem que tinha uma mentalidade de vitorioso, o que aconteceu com esses homens? Irmãos, não tinha guerra perdida para esses caras. Não tinha gigante, não tinha desafio que fosse grande para eles. Era caras que um só ganhava de um exército inteiro. Como isso? Que matemática doida é essa? Não bate, né? Então, pela lógica não. Mas quem disse que Deus trabalha com lógica? Nós vivemos pela fé, e se você acredita e você crê de verdade na palavra, e o Espírito Santo, Ele está colocando em nós hoje, Ele está ativando em nós hoje isso, e você tomar uma decisão e fala: Senhor, eu vou sair daqui, eu vou ser como Davi, eu não vou recuar mais diante dos desafios, eu não vou recuar mais diante dos problemas, das tretas, das dificuldades, eu vou clamar ao Senhor, eu vou te buscar, eu vou deixar com que o Senhor me transforme. E se você continuar sendo fiel agora, cuidando das ovelhas, protegendo elas, Deus vai te honrar. E quando vier o gigante não vai ser problema para você, porque você já vai estar acostumado a vencer desafios, você já vai estar acostumado a vencer problemas, dificuldades, amém? Então há uma diferença entre Saul e Davi? Há ou não há? Saul tinha tudo para ser um grande líder e conduzir seu povo para a vitória. Porém não alcançou esse objetivo, porque não permitiu resolver esta área da sua vida. Talvez Saul ele quis mostrar algo a mais. Talvez ele, por esse complexo que ele tinha,
na sua identidade, por esse problema que ele tinha. Porque tem os dois extremos. O cara que tem complexo de inferioridade e o cara que se acha superior. Ele poderia ter obedecido a direção do líder dele. Quando ele não obedece, o que ele está fazendo? Ele está se achando superior. Está falando, não, peraí, posso resolver aqui? Posso desenrolar? Quando meu líder chegar, eu só falo que está tudo certo e pronto. Acabou, resolvi. E meu líder vai até me elogiar ainda. Só que não foi assim. Não era essa a direção. Hoje é o dia de nós sermos sinceros diante do Senhor. Quem aqui tem um desejo no coração que semana que vem esteja lotado esse lugar? Então começa em nós, irmãos. Começa em nós. Se o inimigo tem te enganado, se você tem vivido debaixo de engano, e você tem achado que você não serve mais para ser um homem da presença, você está lá no seu discipulado, na sua reunião, você fala, isso aí não é para mim, é só para o cara do lado, eu não sou capaz, passou minha época, já foi, olha só, Deus nem me usa mais, eu não consigo romper nessa área, eu não consigo romper na outra, eu fico preso nisso. Por isso que Deus nos trouxe aqui. Porque Ele quer quebrar essa maldição em nossas vidas. E nos fazer guerreiros vitoriosos. E que você seja conhecido no mundo espiritual como um guerreiro vitorioso. Se o diabo olhar para você hoje, ele vai ver escrito assim, guerreiro vitorioso. Não importa o desafio. Você vai estar lá no desafio, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar e você vai falar, tranquilo. Se eu venci o urso e o leão, o que é esse desafio? O que é esse incircunciso aqui? O que é esse gigante diante de Deus? Porque lembra que Davi, ele falou, Senhor, essa batalha é sua. Porque Davi sabia o que era ser um homem da presença. Eu já vivi muitos desafios. E estou vivendo outros desafios. E eu posso dizer para você que toda vez que você decide se humilhar, toda vez que você decide reconhecer de verdade, toda vez que você decide ser humilde, e chegar diante de Deus, e pedir, Senhor, me transforma, sabe o que acontece? Ele transforma. Ele muda. Ele muda a mentalidade. Ele muda o nosso coração, Ele muda o nosso interior. E as suas palavras, o seu vocabulário, passa de um vocabulário de derrotado a um vocabulário de vitorioso. Está todo mundo falando, não vai dar certo, está todo mundo falando, não é isso, não é aquilo. Mas você está lá, o Espírito Santo está lá falando para você, vai dar certo. Você vai vencer, você vai ser um vitorioso. Você vai cumprir isso daí, você vai romper. Esse desafio você não está sozinho nele. E hoje o Senhor quer derramar sobre nós essa unção de conquista, esse amor, esse ânimo, esse ímpeto. E se você crê nisso, eu quero te convidar a você ficar de pé.